Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta e nós vamos falar um pouco hoje sobre a lição de número 3 do quarto trimestre de 2020 das lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista é o pastor José Gonçalves. Essas lições é muito interessante, vão trabalhar todo o livro de Jó. E a lição de número 3, ela traz como título Jó e a realidade de Satanás. Nós temos aqui a nossa lição, que são divididas em 3 pontos. E no primeiro ponto, o comentarista fala aqui sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro subtópico aqui nós temos um ser espiritual. Satanás, ele é um ser espiritual. E o livro de Jó, ele revela que Satanás, ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual e nós entendemos que ele aparece no meio dos filhos de Deus. A Bíblia diz, em Jó capítulo 1, verso 6, que Deus fez uma reunião em que os filhos de Deus aparecem e no meio dos filhos de Deus veio também Satanás. Então ele é um ser espiritual. E aqui a gente observa que os filhos de Deus aqui são os anjos. Os anjos, eles são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas ele pertence à dimensão sobrenatural. Então isso aqui fica bem explicado, a capacidade rápida de locomoção do diabo quando ele rodeava a terra e passeava por ela. Jó capítulo 1, verso 7 revela isso. Então os seres espirituais, eles têm uma capacidade muito grande para se locomover. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, no primeiro ponto, é que Satanás, ele é um ser espiritual. Segundo, ele é um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo ele sendo um anjo dotado de uma natureza espiritual, ele não é autoexistente. E nós observamos que o diabo, ele nem sempre ele foi diabo. Ele era anjo de luz. Depois ele se tornou diabo. Então Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz e depois ele veio a se tornar diabo. Então ele é um ser criado. E como ser criado, e como demônio, ou como Satanás, o livro aqui revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus, pelo fato dele ser um ser criado. Ele tem as suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não pode fazer tudo. Ele faz muitas coisas, mas nem tudo ele pode fazer. Porque quando nós vemos Deus liberando Satanás para fazer o mal a Jó, você observa que Deus coloca um limite. Vai, toca no que ele tem, mas não toca na sua vida. Então, ele tem suas ações, mas as suas ações, elas são limitadas por Deus. Então, como ele não é autoexistente, e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, ele não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Terceira coisa que nós aprendemos aqui no primeiro ponto, que o comentarista pontua aqui, é que Satanás é um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade, porque ele é uma pessoa e se apresenta no livro de Jó como tal. Se apresenta, porque ele fala, e além dele falar, ele tem uma capacidade argumentativa. Observe que no diálogo de Satanás com Deus, ele argumenta. Então, ele é um ser
dotado de personalidade. No segundo ponto, nós temos o livro de Jó e as obras de Satanás. E a primeira obra de Satanás que nós temos aqui é dor e sofrimento. Na introdução do livro de Jó, apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. E no livro de Jó aqui, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. E aí nós vamos observar que Jó atingiu primeiro as posses de Jó, depois ele atingiu os filhos de Jó, e depois ele atingiu a própria vida do Jó, tirando-lhe a saúde. Então, no segundo ponto, que é o livro de Jó e as obras de Satanás, primeira coisa que nós aprendemos, que Satanás, ele causa dor e sofrimento. Segundo, ele é acusador. A segunda obra de Satanás aqui, no segundo ponto, é acusar. O diabo, ele é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. E foi o que ele fez com Jó. O diabo acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ou seja, tu só serve a Deus, Jó só serve a Deus porque Deus cercou ele de bens. Jó só serve a Deus porque ele tem saúde. Então, Satanás, ele é acusador. Ele acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ou seja, no pensamento do diabo, Jó só servia a Deus em troca de algo. Então ele é o acusador dos filhos de Deus. E aqui ele se manifesta como o acusador. E vamos observar aqui a terceira coisa, no segundo ponto. Terceira obra de Satanás aqui é tentar. Por outro lado, nós devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, nós podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Isso é característica do diabo também tentar. No terceiro ponto, nós temos aqui o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Primeira coisa que aprendemos aqui nesse terceiro ponto: queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. E o livro de Jó, ele retrata aí, de forma nítida, o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência. Não é um propósito do livro colocar Satanás ou o diabo em evidência. Nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. A vontade do diabo, meus queridos, era fazer com que Jó blasfemasse. Por que é que o diabo matava todos os empregados de Jó e deixava escapar um, para trazer a má notícia? Porque para que Jó, quando recebesse a má notícia, ele blasfemasse. Não é? Então, o diabo queria que Jó blasfemasse, mas Jó não blasfemou. Então o inimigo aqui, ele é derrotado. Segunda coisa que nós aprendemos no terceiro ponto: Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Foi Jó submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, Jó saiu vivo e saiu também vitorioso.
Deus nunca abandonou, a graça estava oculta, mas estava lá. Né? No momento oportuno, Deus se manifestou. No capítulo 38 e versículo 1, Deus se manifesta. Eu sempre costumo dizer que a vida de Jó, ela tem andar de baixo e andar de cima. O andar de baixo é onde Jó se locomove, é onde Jó trabalha, é onde Jó tem acesso aos seus empregados, é onde Jó tem acesso aos seus rebanhos, Jó tem acesso à sua fazenda, à sua família. Jó tem acesso ao andar de baixo, mas o andar de cima, que é o mundo espiritual, Jó não tem acesso. Enquanto Jó está na sua fazenda, lidando com as suas obrigações, com os seus afazeres, no andar de cima está acontecendo reunião entre Deus e seus filhos. E entre os filhos de Deus aparece Satanás. Até então, Jó lá no andar de baixo não sabe de nada. Então, do capítulo 1 ao capítulo 38, Jó não sabe do que acontece. Né? Deus não se manifesta a Jó. Deus permanece em silêncio, embora a graça de Deus está manifestada sobre a vida de Jó, mas Deus está em silêncio. No capítulo 38, versículo 1, Deus se manifesta a Jó no redemoinho. Então Deus não abandona Jó na prova, na dificuldade. Então isso aqui é muito interessante, isso aqui. Que você possa, professor, preparar a tua aula, orando, fazendo anotações, buscando mais informações em outras fontes, para que você chegue na sala de aula com uma aula bem dinâmica para os teus alunos. Deus abençoe, fique na paz. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber notificações. Deus abençoe e até mais.